escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, gente da Escola Dominical. Voltamos a falar sobre a carta de Paulo aos Efésios antes que realmente comecemos as nossas aulas, não é? Estamos estudando essas lições midiaticamente ou mediada por essa mídia, né? Daí a palavra mídia, de média, ser mediado. Nós estamos estudando essas lições da Escola Dominical, que vale a pena, gente. Olha, um verdadeiro seminário. Nós temos professores assim de alto padrão dentro da nossa igreja. Raro, eu conheço muitas igrejas no Brasil. Olha que difícil ter uma igreja com professores tão qualificados e tão preparados para essas aulas. Estamos estudando então a carta de Paulo aos Efésios nessa mensagem antes da escola dominical, nos preparando. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai falando. Como a gente não está na igreja, eu continuo fazendo isso daqui por esta mídia. Aqui em Efésios capítulo 4, estamos falando como o cidadão deve viver. Paulo começa essa sessão no versículo 1, no capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Andar de modo digno aí é a palavra grega cidadania. Paulo está dizendo que vocês têm que se comportar como cidadãos. E eu falei como é que a gente se comporta como cidadão do céu e aqui na terra como cidadão da terra, não é? Falei sobre cada um deixa a mentira, falei que a gente não deve irar e não pecar. Esse é o cidadão. A gente não deve dar lugar ao diabo. A gente que roubava antigamente não rouba mais. Antes trabalhe para fazer com que os outros vivam melhor, para ajudar os outros. E continua Paulo dando então conselhos sobre a palavra, como o cidadão deve usar a palavra deve trazer graça de Deus aos homens. E agora no capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito? Claro que sim, porque o grande esforço do Espírito Santo, esse esforço entre aspas, o grande esforço do Espírito Santo é nos tornar parecidos não com o anjo Gabriel, nem nos tornar parecidos com um beato ou um santo. O grande esforço do Espírito Santo é nos tornar parecidos com Jesus. Ou seja, todas as vezes que o nosso comportamento não for aquele comportamento que Jesus teria naquela situação, quando a nossa palavra não for a mesma palavra que Jesus teria naquela situação, isso entristece o Espírito Santo, porque é mistério, é trabalho do Espírito Santo esculpir a imagem espiritual de Jesus em mim. Por isso que ele diz: se nós nos comportarmos assim, nós vamos dar alegria ao Espírito. Não entristeçais o Espírito. A mesma ideia que na outra carta Paulo diz: não apagueis o Espírito. Apagar aqui não é pegar uma borracha, não. Apagar aqui significa entristecer, deixar o Espírito Santo sem ação. Eu não sei se aconteceu antigamente, a gente podia fumar em qualquer lugar, as pessoas fumavam. E a pior coisa do mundo é quando nós estávamos andando de ônibus de um lugar para o outro, até mesmo dentro da cidade, alguém dentro do ônibus, ou então alguém dentro do restaurante, começava a fumar perto da gente. A gente sentia-se abafado, incomodado, sem liberdade para agir, tomado por aquela fumaça, por aquele poder terrível da nicotina, e aquilo entrava dentro da gente e a gente ficava apavorado. Mais ou menos assim. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós. E todas as vezes que o nosso comportamento, a nossa palavra, a nossa ação, reação, ela não for igual a de Jesus, de uma certa forma nós estamos inibindo a liberdade e a ação do Espírito Santo dentro da nossa vida. É isso que Paulo está dizendo: não entristeçais o Espírito. Olha, a gente não gosta de entristecer aquele que a gente ama, não é verdade? O marido não gosta de entristecer a mulher ao marido, e assim por diante.
Então, se nós amamos o Espírito, e se o Espírito nos ama e geme dentro de nós quando oramos, nós não devemos entristecê-lo, porque ele é o agente da Trindade, ele é que torna ativo a obra da Trindade, é ele que torna eficaz a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário dentro da gente. E a Bíblia diz que ele tem ciúme das ovelhas de Jesus Cristo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Porque alguém pode dizer, mas se eu entristecer, ele sai. Não, é como se estivesse preso dentro do ônibus ou como se estivesse preso dentro de um restaurante. Claro que ele pode sair, mas ele é nosso dono, mas ele não sai. Porque a missão do Espírito Santo não é entrar e sair. Jesus disse em João 16 que quando o Espírito Santo viesse, ele permaneceria para sempre conosco. Então o Espírito Santo faz morar em nós e ele habita para sempre, ele não fica entrando e saindo. Se ele é o dono do nosso coração e o nosso coração está cheio de, entre aspas, fumaça espiritual, ruim, maligna, ele fica sem ação. Por isso que nós devemos dar aso, dar oportunidade, dar liberdade ao Espírito, para que ele continue esculpindo a imagem de Jesus Cristo em nós. É isso que a Bíblia chama de selo da redenção. Nós somos selados pelo Espírito Santo, por isso que ele não sai. Quando os Césares precisavam de mandar uma carta, ou uma recomendação, ou uma lei nova para as suas províncias que ele havia conquistado, ele selava com o dedo dele, lembra? Com aquele anel, com tinta, ele selava. E aquela carta não podia deixar de ser entregue. Por isso que Jesus disse, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Essa lei foi criada pelo rei da Síria, lá atrás, e que os Césares tomaram. Então, se eu tiver uma correspondência de César, e a minha carruagem, o cavalo cair ou tal, ou quebrar a carruagem, eu entrego para alguém, e ele é obrigado a continuar até chegar àquela correspondência ao destino final. O Espírito Santo é este selo em nós, essa correspondência de Jesus Cristo. Nós que somos cartas vivas, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, nós capítulo 3, nós que somos cartas vivas, temos que chegar ao nosso destino final. E o nosso destino final é a glória. Então eu vou usar uma frase bonita. Somos destinados para a glória. O Espírito Santo nos sela. Embora ele tenha poder para nos selar, e tem e sela, ele também se entristece quando a gente não anda de acordo com aquilo para o qual ele habita em nós, sermos parecidos com Jesus. Então diz Paulo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Existe um propósito nesse selo, para o dia da redenção. Somos destinados à glória, somos destinados à redenção plena, somos destinados ao céu, somos destinados à eternidade com Jesus. Esse é o propósito, essa é a razão, o leitmotiv que eles falam, o motivo maior porque Jesus Cristo deu-se na cruz, porque o Pai mandou o Filho, porque o Espírito habita em nós, porque somos destinados para a glória. Então este conselho de Paulo vale muito para a cidadania espiritual aqui, enquanto somos cidadãos da terra, enquanto cidadãos brasileiros, paulistas ou jauenses. Somos destinados para a glória e devemos viver na altura desta vocação. Temos que viver à altura da nossa destinação histórica. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. A minha oração é que a nossa vida traga gozo e alegria ao Espírito. Todo dia a gente ore, Senhor, permita que eu alegre o Teu Espírito que habita em mim nesse dia. Tá bom, gente? Vamos para a classe e daqui um pouquinho as aulas começam. Acesse aí a sua classe e assista, se esbalde nessas aulas maravilhosas que temos assistido todos os domingos. Eu mesmo tenho o privilégio de assistir todas as aulas que eu não tinha antigamente. Muito legal isso, né? Bom proveito, gente. Até a próxima.